Olá, saudações. Meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente daqui do meu canal Paulo Coroa de Maceió. Hoje é sexta-feira, 24 de abril de 2020. São exatamente 18 horas e 46 minutos. Eu estava imaginando aqui, pensando aqui comigo, como é difícil, na época em que nós estamos hoje, cuidar de filhos. Ninguém sabe dizer se os mais bem comportados são os homens ou são as mulheres. O certo é que lidar com essa gente é muito trabalhoso. A gente sofre muito psicologicamente falando, né? E às vezes fisicamente, né? Porque quando acontece, digamos assim, um acidente com um filho ou uma filha, eles sofrem na pele aquilo que está passando no momento, e nós pais, avós, sofremos na alma. O que muito nos incomoda é que aquela dor que ele está sentindo, eles estão sentindo, estão dividindo conosco, sem saber isso. Mas o certo é que nosso sofrimento não é igual fisicamente falando, mas se assemelha muito. Para nós é pior, porque sofremos na alma. Nosso psicológico fica abalado, principalmente quando acontece algo trágico, quando acontece alguma coisa que está fora do nosso alcance de ajuda. Então, para ter um filho, uma filha obediente, na época que nós estamos, século XX, é muito difícil. Primeiro porque a evolução da liberdade, a maneira de se expressar, o modo de agir os adolescentes, é muito perturbador. Às vezes você tem um filho, uma filha que é obediente, mas, de acordo com a convivência deles lá fora, com outras pessoas, com outros da mesma idade, que não gostam de obedecer aos pais, principalmente aquele que não tem pai, que vive apenas na companhia da mãe, eles querem se submeter àquilo que eles fazem. E com isso dando mau exemplo para aqueles que não gostam de fazer. E há uma espécie de bullyingagem, de bullying entre os dois, entre eles. Porque se você é uma menina comportada, bem comportada, você é um garoto bem comportado, você logo é chacoalhado, né? Serve de chacota para os outros. E para evitar isso, às vezes você deixa-se até levar pela falta de respeito, pelo modo absurdo deles agirem, só para aliviar sua barra. Aí é onde está a dificuldade para se aceitar as normas de outros colegas, de outras pessoas que não têm a mesma educação que nós. Os pais sofrem muito. Primeiro, você tem uma mocinha, uma garota, que ela é meio rebelde, você quer controlar e não consegue. Ah, minhas amigas fazem isso, minhas amigas fazem aquilo, e se eu não fizer, elas vão rir de mim. Na escola, nos meios de onde eles ficam se divertindo, né?
porque existem muitas maneiras de se divertirem. E essas meninas ficam chateadas. E os pais ainda mais magoados pela falta de obediência da garota. Ou do garoto. Aí eu não sei dizer se é mais fácil dominar a mulher ou o homem. Mas eu acredito que a mulher seja mais obediente. As mulheres são mais obedientes do que os homens. Os homens têm aquele pensamento libertino de dizer, eu sou homem, nada pega no homem. Pega. Tem muitas coisas que mancham a moral dos homens. Tem muitas coisas. E é desde cedo que a gente deve evitar isso. Você chama seu filho, a sua filha à parte, para conversar com eles. Eles vêm marchar, às vezes vêm marchando, com raiva, aborrecido, de cara grossa, emburrados. Você senta-se para conversar com eles, explica a maneira como eles devem agir, mostra o exemplo lá fora de outras pessoas que se deram mal porque não obedeceram seus pais. E mesmo assim, alguns não se corrigem. Parece até que fica ainda mais revoltado com o conselho do pai ou da mãe. Então, nesse momento, como é que devemos agir? Devemos nos submeter aos caprichos dos nossos filhos? Porque se temos um filho rebelde, que ele é de menor, vive sob nossos cuidados, sob nosso teto, se alguém diz, olha, você é meu filho, você é minha filha, eu sou seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, você vive sob meus cuidados, você depende de mim para tudo. Então ele diz, você está lançando em rosto aquilo que me dá? É isso? E muitos dizem, se quiser eu saio da sua casa. Ora, sai da sua casa, que é sua também, para onde? Para as casas dos outros? É na sua casa, minha filha, meu filho, que você tem sua liberdade de ir e vir a hora que quiser, dentro do limite do que lhe é imposto. Lá fora você não tem a liberdade de ir numa geladeira a hora que quer. Lá fora você não tem a liberdade. Lá fora não, em outras casas, você não tem a liberdade de ir à geladeira a hora que quer, de esquentar uma comida a hora que quiser, né? De beber água a hora que você quiser, ir ao sanitário a hora que você quiser. Você não pode chegar fora de horário, quando é limitado o seu horário em casa. Mesmo você excedendo aquele horário nas casas dos outros, vai ser corrigido logo, logo. Então você vai viver oprimido nas casas alheias. Mas não custa nada você obedecer sua mãe, obedecer seu pai, seu avô, sua avó, obedecer aquelas pessoas que são responsáveis por você, para conviverem juntos da melhor maneira possível, em harmonia. Porque tanto faz bem para um, como faz bem para outro. Quantas pessoas se dão mal porque não ouviram os conselhos dos seus pais, dos seus responsáveis, dos seus superiores? Por exemplo, vou dar um exemplo rápido. A mocinha que começa a namorar com um rapaz, que não é lá bem visto lá fora, que tem maus antecedentes, e os pais proíbem, chama a atenção e diz, olha minha filha, esse rapaz, ele não serve para você, ele tem esse mau hábito assim, 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 assim. Ela não gosta. Quem foi que disse? Alguém disse. Alguém que conhece ele mais do que você, mais do que eu. Alguém que conhece assim. Veio a mim e disse. Então a mocinha se rebela, muitas delas, não respeitam nem a ordem do pai, né? Do pai que é a autoridade máxima, e fogem até de casa e lançam em rosto dos pais, eu fico com ele, quem gosta dele sou eu, ele é que gosta de mim, sou eu que vou me deitar com ele. Dizem assintosamente isso. E
sai de casa. Sai de casa, vai morar com o rapaz. Às vezes a família do rapaz não gosta dela. Trava-se uma convivência não agradável e a moça começa a sofrer. Depois veio o sofrimento através dele, que se revela depois uma pessoa que exatamente como foram dizer aos pais dela que ele era. Aí começa a sofrer, aí quer voltar para casa. Pelo pai não entra, mas a mãe, sempre é mãe, não é? Aceita-a de volta. E muitas vezes chegam grávidas, onde a situação piora cada vez mais, onde a situação é periclitante. E aí? O que é que o pai faz? O que é que a mãe faz? É forçosamente tem que abrir os braços e receber a sua filha. Não adianta mais relembrar as palavras que disseram antes sobre advertências daquele rapaz, essas coisas todas. A mesma coisa dá-se com o rapaz. Meu filho, aquele colega seu, que você tanto anda com ele, não é uma boa companhia. Esquive-se, livre-se dele. Muitos concordam, aparentemente concordam com os pais, né? Mas lá fora, age da mesma maneira? Não. Andam conluiados, os dois. Quem é mau sempre gosta de carregar o outro para o mal. Não é verdade? Principalmente fumando cigarro comum, né? Que hoje em dia os jovens não fumam mais cigarro comum, a maioria fuma maconha e bebe bebida alcoólica. Então começa no meio daquela turma, no aniversário, numa festinha qualquer, eles ficam insistindo, fulano, prova um pouquinho, rapaz, só essa vez. Se você gostar, bem, se não gostar, joga fora. E de repente ele se lembra dos conselhos dos pais. Mas a curiosidade é maior do que a prudência e vai obedecer à voz daquele inimigo, daquele inimigo que parece amigo, mas não é. Então, quando aquele amigo que já é destruído pelo vício consegue levar aquele outro para o vício, para o mau caminho, aí fica feliz da vida, né? Já não persegue mais o rapaz, nem persegue mais a moça para desviá-los do mal, porque já se desviaram da maneira como eles queriam. E os pais são quem sofrem com isso, porque são os últimos a saber, não é? São os últimos a saber. Porque às vezes as pessoas lá fora sabem, mas se recusam a falar para os pais, para aquelas pessoas que são responsáveis pelos adolescentes, pelos seus filhos, mesmo maiores de idade, entende? E não querem falar. E a coisa vai tomando uma proporção gigantesca, vai se transformando e as pessoas cada vez mais se atolando no vício, nas drogas e outras coisas piores, na prostituição. Quando bem se espera, o barco já está num mar tempestuoso, entendeu? A deriva. E para voltar ao porto seguro é muito difícil, complicado mesmo. Aí então os pais perguntam, onde foi que nós erramos? Não, vocês não erraram. Vocês colocaram seus filhos na escola, vocês fizeram a vontade dele dentro do possível, do limite das suas possibilidades. Vocês não o prenderam tanto assim, deram liberdade com cordas curtas, mas ele teve liberdade no momento certo, teve sua hora de dormir no momento certo. Vocês fizeram tudo isso para o bem deles, mas ele ou ela não aceitou, não quis, burlava a sua vigilância.
sempre imaginando que estavam fazendo bem para si mesmo, agradando os amigos e desagradando os pais. Então, vocês não erraram. O único culpado de tudo isso é o próprio filho, a própria filha, que não ouviram seus conselhos. Agora existe uma regra, uma exceção para isso. Quando a pessoa vive em um lar tempestuoso, em um lar onde há sempre discórdia, aí sim eles têm um pretexto de dizer: meus pais eram isso, meus pais bebiam, meus pais brigavam constantemente, meu pai batia na minha mãe e eu não suportava aquilo, não suportei, quis sair de casa, eu cresci vendo aquilo e me transformei nisso que sou agora. Mas não. Se você faz isso, viveu esse clima dentro do seu lar, e hoje você age dessa maneira com uma futura esposa, ou com uma futura namorada ou companheira, é porque o seu instinto já é ruim, já é mau, né? Porque eu vejo muitas pessoas que têm pais que bebem, farreiam, pintam sete, mas são prudentes, eles não fazem isso, nem ele nem ela, entendeu? Aceitam aquilo com naturalidade, para que um dia quando puderem se ver livres dos seus pais, ter sua própria casa, vão dar uma educação diferente para os seus filhos. Não querem que os seus filhos passem pelo que eles passaram. Então, se você não cai nessa cilada do destino, dê graças a Deus. E se você tem um filho ou uma filha que lhe obedece, agradeça aos céus. Porque na época que nós estamos, na época da internet, do celular, do WhatsApp, olha, é muito difícil você manter uma vigilância concreta, certa, constante no seu filho. Porque vocês não são a sombra dos seus filhos. Aonde eles estão, você não pode estar. Daquele momento, cada um vive para o que deve e vier. Porque quando um filho ou uma filha sai da sua casa para uma escola, para a casa de um companheiro, de uma companheira, para um coleguinha, eles vão se reunir. O que é que sai no meio da juventude? O que é que sai? Aquilo que eles sabem falar, né? De tudo quanto for possível. Então, acesso à internet, descobre na internet coisas agradáveis e coisas desagradáveis. Entendeu? Então é daí que surgem as coisas piores que possam existir. As transformações começam aí. A evolução, essa liberdade que a pessoa tem de expressão, o modo de falar, de agir, de se vestir, né? De se saudar uns aos outros, como hoje em dia os jovens se saudam. Pelo menos aqui em Maceió é assim. A maioria dos jovens, rapazes, adolescentes, se sauda assim: oi, viado. Diz, viado, tudo bem? Olha, viado, está acontecendo isso, isso, isso. Não, viado. Então, isso é uma degradação moral. Não se respeitam mais. Tomaram essa palavra de viado como se fosse uma saudação muito comum e respeitosa. Então, onde está a educação dos jovens hoje? São os pais que mandam? Os pais ficam apreensivos, procurando uma maneira certa, correta, de corrigir os seus filhos e não acham. E quando acham, quando pensam que acham, eles são discriminados, os próprios pais são discriminados pelos filhos. São tidos como pessoas do passado, né? Tem um ditado que eles falam, são caretas, como muitos dizem, não é? E que vivem do passado, tem educação antiga.
E é assim mesmo, nós, na nossa idade, tivemos realmente, antigamente, uma educação bem diferente da que se vê hoje os jovens terem. Entende? Nós somos do tempo, na minha idade, do tempo que uma pessoa educava os filhos pelo olhar, não precisava abrir a boca para falar nada. Se tivesse dois conversando numa sala, os filhos nunca passariam pelo meio delas, sem pedir licença. Entende? Jamais interromperiam a conversa entre adultos. Eu sou do tempo em que os filhos, as crianças, quando saudavam os pais com benção pai, benção mãe, benção quem tivesse presente, benção quem não tivesse. Era dessa maneira. Hoje, nem um bom dia os jovens respondem e acham que essa parte de bom dia só requer aos velhos. Só os velhos é que podem dar bom dia uns aos outros. Não, bom dia é uma saudação de respeito. Bom dia é uma saudação de respeito. E cabe em qualquer boca, cabe em qualquer pessoa que seja educada. Você entendeu? Então, se vocês gostaram do recado do Paulo Coroa de Maceió, se não forem inscritos, inscrevam-se nesse canal e dê aquele joia maravilhoso, porque é muito importante. Eu aprendi com os outros dizer que esse like, né? Esse like que vocês dão, o YouTube aproveita para saber que vocês estão gostando daquele canal. Não é verdade? Então façam isso, por favor, que eu agradeço de coração. E sempre que tiver uma palestra para levar para vocês, eu farei isso com o maior prazer. Porque nos dias de hoje, na época de hoje, nós precisamos ouvir aqueles que são mais velhos, que têm mais experiência de vida. Ok? Pois Deus que abençoe vocês, hoje, amanhã e sempre.